a partir do versículo 7. Todos encontraram? Amém? Amém. Que nos diz: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática, ou a pregação, até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo. Quero que você guarde essa palavra, quero que você guarde esse termo aqui. Haviam muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, que significa bem-aventurado ou feliz, Eutico. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém. Quantos podem glorificar a Deus, louvar e exaltar por essa palavra que veio da parte do Senhor para a nossa vida nessa noite? Então, como já mencionei aqui no início, uma palavra com direcionamento para os jovens. Muito obrigado, vou trocar, né? Isso. Obrigado. Mais fiel, Jesus. Uma palavra com direcionamento para os jovens, mas com alcance para todos nós. O Espírito Santo de Deus tem muito a nos dizer, através desse texto, através dessa palavra que foi aqui lida, já que foi compartilhada com a igreja. E creio eu que o que o Espírito Santo de Deus já falou primeiramente a mim, já tem falado, já tem me movido, já tem me alimentado com essa palavra, é uma conscientização. O Espírito Santo de Deus tem trazido muitas palavras aqui ao nosso meio, que tem nos impactado, nos trazido muita alegria, nos trazendo muito regozijo, muito ânimo. Mas o Espírito Santo de Deus, como soberano que é, como sapiente que é de todas as situações, de todas as necessidades, o Espírito Santo de Deus, que sonda até as profundezas de Deus, ele sabe da minha e da tua necessidade, ele sabe daquilo que necessitamos, ele sabe daquilo que precisamos, e assim ele traz um direcionamento, ele traz uma palavra em cima daquilo que nós precisamos ouvir. Talvez não aquilo que queiramos ouvir, talvez não aquilo que desejemos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que vem trazer despertamento para nós, aquilo que vem trazer conscientização, que vem trazer posicionamento, para que nós nos posicionemos corretamente diante de Deus, e para que nós possamos permanecer na presença do Senhor, caminhando constantes até Nova Jerusalém, porque nós somos peregrinos nessa terra, nós somos peregrinos nesse mundo, nós estamos aqui só de passagem, o nosso destino é o céu. E o Senhor Jesus garantiu para nós moradas celestiais, como Ele mesmo disse, que já nos preparou lugar. E nós temos um selo que é uma garantia, uma predestinação para ir morar nessas mansões celestiais, que é o Espírito Santo de Deus, que está em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Ele se move em nós. E Ele é o selo sobre a nossa vida. O diabo não pode nos tocar, o mundo não pode nos roubar da mão poderosa do Senhor, porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós. O mundo, o diabo olha para nós e vê a marca do Senhor, o sangue do Cordeiro, que está sobre nós. Então, como já foi falado aqui por alguns jovens, este selo, essa marca do Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo que é um grande privilégio, ao mesmo tempo que é uma grande graça da parte de Deus para nós, também traz um grande compromisso, também traz responsabilidade, e também desperta perseguição, também desperta contrariedade.
E é por isso que o Espírito Santo de Deus traz a você nessa noite uma palavra de exortação. Uma palavra para que você esteja consciente acerca do seu valor, mas para que você esteja consciente também acerca do posicionamento que você precisa ter diante de Deus. Então, quando olhamos para o texto que foi mencionado aqui, a partir do versículo 7, vemos uma situação que é muito corriqueira, uma situação que é muito conhecida por todos nós, que nós estamos inclusive desfrutando aqui nesse momento. O que você veio fazer aqui nesse lugar? Por que você deixou a sua casa? Por que você colocou a sua melhor roupa? Por que você colocou o seu melhor perfume? E se deslocou até aqui para estar reunido? Nós estamos reunidos entre nós, mas nós estamos unidos diante de Deus. Mas nós estamos em espírito de adoração. Nós estamos ligados com o trono da graça, como a gente gosta de dizer. Nós estamos ligados na presença de Deus. Nosso objetivo é adorar, exaltar, glorificar aquele que reina e que vive para todo sempre. E assim os irmãos estavam nessa ocasião. Assim os irmãos estavam nessa situação, no versículo 7. Estavam reunidos para o partir do pão. Estavam reunidos para a comunhão. Aqueles que tiveram a oportunidade de estar na sede do setor, ontem, no sábado, estiveram também reunidos para o partir do pão, para a comunhão, para a mesa do Senhor, para participarmos da ceia do Senhor. E é maravilhoso porque esse é o momento de maior intimidade, esse é o momento de maior comunhão. Esse é o momento em que nós estamos todos diante do Senhor, celebrando a sua morte e a sua ressurreição. A sua carne que foi dada por nós na cruz do Calvário. O seu sangue que foi vertido, que foi derramado. Sangue esse que é o preço da minha e da sua vida. Por meio do sangue de Cristo Jesus, nós fomos comprados de uma antiga vida de pecado, de uma antiga vida de condenação. E nós fomos trazidos para o meio do povo de Deus, nos assentando no meio dos príncipes. E estando agora selados para viver com o Senhor na glória, por causa da sua carne que foi dada, por causa do seu sangue que foi derramado. E os irmãos estavam celebrando aqui. É uma situação de comunhão, é uma situação de celebração, é uma situação de adoração, é uma situação de entrega do nosso melhor diante de Deus. Então eles estavam aqui reunidos para a comunhão, para o partir do pão, como diz aqui o versículo 7. Veja só. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a sua prática até a meia-noite. Então, quando nós estamos reunidos diante do Senhor, nós temos cântico. Quando nós estamos reunidos diante do Senhor, nós temos adoração. Quando nós estamos reunidos diante do Senhor, nós temos sacrifício. Sacrifício de louvor e de adoração na sua presença. E nós temos ministração de Deus para nós. Deus já tem falado desde o momento em que nós entramos a esse lugar. Deus já tem falado por meio dos hinos que foram aqui entoados. Deus já tem falado por meio das ministrações que foram trazidas, das saudações que foram apresentadas aqui já. Deus já tem falado ao teu coração e continua falando. É somente você estar ligado no Senhor. É somente você não deixar que nada atrapalhe a sua adoração, que nada atrapalhe o seu culto. E Deus tem muito mais ainda a falar com você. Então, quando estamos reunidos, tem um propósito. Quando estamos reunidos, tem um para quê. Ninguém está aqui para gastar tempo. Ninguém está aqui para se distrair com alguma coisa. Você pode olhar em volta, não tem nada pendurado nas paredes. Aqui é um lugar de adoração. Aqui é um lugar de louvor. Aqui é um lugar de culto. Aqui é um lugar de sacrifício perfeito diante do Senhor. Uma entrega total, um holocausto totalmente queimado diante de Deus. Este é o seu momento de adoração. Esta é a sua oportunidade de louvor. E conforme você vai adorando, conforme você vai louvando, conforme você vai entregando o seu culto diante de Deus, da parte de Deus vem ministração dele para a sua vida. Da parte dele vem renovo sobre a sua vida. Da parte dele vem transformação sobre a sua vida. É isso que estava acontecendo na ocasião, há mais de 2000 anos atrás aqui. E é o que está acontecendo hoje à noite, porque Deus é o mesmo. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. O seu braço não está encolhido, seus ouvidos não estão agravados, Ele continua ouvindo as orações, Ele continua atendendo conforme a sua soberana vontade.
É isso que eu acho impressionante, como nós estamos na mesma comunhão, como nós estamos na mesma conexão, como o Espírito de Deus que se movia naquela época é o mesmo Espírito Santo de Deus que está se movendo aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está pairando sobre as águas, como lá em Gênesis 1. Você só não sente se você se fechar. Você só não sente se você resistir. Mas se você abrir o seu coração, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, ele vai invadir a sua vida. O Espírito Santo de Deus vai invadir o seu ser e vai te preencher de uma maneira que você nunca imaginou, que você nunca viu, como você nunca sentiu. O Espírito Santo de Deus está aqui para te encher, da mesma forma como ele enchia esses irmãos que estavam reunidos aqui. E devido a essa dinâmica da adoração, do louvor, do sacrifício e da ministração que estava sendo entregue ali, isso vai se estendendo, porque quem entra diante de Deus para adorar, quem entra diante de Deus para exaltar, quem entra diante de Deus para sacrificar, não tem pressa para sair da presença do Senhor. Aleluia. Então Paulo ia pregando e os irmãos iam querendo mais. Paulo ia pregando e os irmãos iam adorando. Paulo ia pregando e os irmãos iam exaltando a Deus. Paulo ia pregando e os irmãos iam recebendo essa ministração. Qual é a dinâmica do teu culto nessa noite? O que você está fazendo aqui? Você está gastando tempo? Você está perdendo seu tempo com distração? Vai adorando que Deus vai falando com você. Vai adorando que Deus vai tocar em você. Vai adorando que o Espírito Santo vai te encher. Vai adorando que o Espírito Santo vai realizar o milagre. Vai adorando a Deus, porque Deus está ligado na sua adoração. Os olhos do Senhor estão voltados para esse lugar, para receber a tua adoração. Essa é a dinâmica do culto, essa é a dinâmica da adoração. E eu, como eu falei no início, guarde aquilo que foi mencionado em Atos. O evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele era muito detalhista, ele era muito atento. Deus fala pelos detalhes. Deus fala no ponto e na vírgula. Desde que você esteja atento. Desde que você esteja sensível à voz de Deus. E Lucas disse, a igreja está adorando. A igreja está sacrificando a Deus. A igreja está entregando culto de louvor e de adoração. E Paulo está pregando. E Deus está falando. E Deus está usando poderosamente para falar aos corações. E o lugar, como diz aqui, eu vou até ler. Veja só, no versículo 8. Haviam muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Por que ele disse isso? Era noite já. Era noite. Eles se reuniram para a ministração, eles se reuniram para a comunhão, eles se reuniram para a adoração. E a adoração estava tão gostosa, a adoração estava tão maravilhosa, a adoração estava tão especial, a dinâmica do culto estava fluindo de uma maneira tão extraordinária, que eles foram adentrando no meio da noite. Eles foram adentrando pela madrugada. E Lucas diz, mesmo que eles estivessem adentrando pela madrugada, o lugar estava muito bem iluminado, o lugar tinha muita luz. Uma coisa maravilhosa é estar na presença de Deus. Uma coisa maravilhosa é estar na presença do Senhor. Quando estamos na presença de Deus, como diz a Sagrada Escritura, para nós a palavra de Deus é lâmpada para os pés. Para nós a palavra de Deus é luz para o caminho. Antes nós andávamos em trevas, antes nós não sabíamos para onde estávamos indo. Antes nós não tínhamos ânimo para nada. Antes nós precisávamos muitas vezes se entregar a drogas, se entregar à prostituição. Mas quando a gente entra na presença do Deus Todo-Poderoso, quando a gente entra na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, nós não conseguimos parar de adorar, nós não conseguimos parar de louvar, nós não conseguimos parar de exaltar. E da parte de Deus para nós vem ministração, da parte de Deus para nós vem renovo. E como diz Lucas aqui em Atos, o lugar estava muito bem iluminado. Tem luz, tem iluminação, tem claridade, tem ideias muito bem colocadas, muito bem claras, tem iluminação para o caminho, tem luz para os pés, para que você saiba como se guiar na presença de Deus, para que você saiba quais decisões tomar, para que você saiba como agir.
tem lâmpada para os pés, porque o Senhor está te instruindo nessa noite. Como você deve andar na presença dEle, como você deve caminhar na presença dEle. Tem lâmpada para os pés, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés, para te instruir na melhor maneira de agradar o Senhor através da sua vida. Mas também tem luz para o caminho, para as decisões a longo prazo. Então é interessante que Lucas notou isso, Lucas percebeu isso. E Lucas fez questão de destacar. Tem ministração, tem adoração, tem louvor e tem luz. Dentro do lugar onde está sendo ministrada a palavra de Deus. Aleluia. Dentro do lugar onde estão sentindo a presença de Deus. Dentro do lugar onde estão vendo o mover da mão poderosa do Senhor. Essa é a nossa situação nesta noite. Este é o nosso momento. Essa é a nossa oportunidade. Só que Lucas primeiro destaca essa característica. E depois ele passa adiante para trazer um alerta. Ele passa adiante para trazer uma situação que é para nós uma exortação, que é para nós um alerta, que é exatamente no versículo 8. Veja só, vamos ver comigo. Perdão, versículo 9. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, é o versículo 8. E o versículo 9 ele diz, olha, e estando um certo jovem, por nome Eutico, conforme já foi lido, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Esse versículo 9, ele contrasta. Você vem numa dinâmica, você vem numa fluidez de adoração, de comunhão, de luz. Só que quando você chega no versículo 9, o evangelista Lucas, ele coloca uma situação que contrasta. Ele coloca uma situação que destoa, que é antagônica àquilo que estava sendo descrito aqui. E qual é a situação que ele coloca? Que é uma situação que serve para nós de alerta. Quando a luz de alerta se acende. Lucas disse, olha, muito bem, o culto estava maravilhoso, a pregação estava ótima, o Espírito Santo de Deus estava se movendo, no lugar estava muito bem iluminado, só que havia um jovem de nome Eutico. Aleluia. Havia um rapaz de nome Eutico. E qual era a situação desse rapaz? Que Eutico, no caso, é o personagem principal aqui, de destaque. Só que Eutico não é exclusivo dele esse comportamento. E aí o Espírito Santo de Deus, ele revela qual é seu direcionamento para essa mensagem. Eutico é a pessoa que está vivenciando essa situação. Mas Eutico não é o único que pode se enquadrar nesse contexto. Então Lucas diz, olha, havia um jovem de nome Eutico. E qual é a situação dele? Ele estava sentado na janela. E aí, quando olhamos para a situação na qual Eutico está sentado numa janela, você tem um cenáculo, você tem um ambiente, onde Deus está se manifestando ali. Mas você tem Eutico que está numa janela. E quando ele está nessa janela, qual é a situação dele? Ele está sentado na janela, ele tem acesso àquilo que está sendo ministrado. Ele está sentado na janela, ele tem como ter acesso àquilo que está acontecendo. Ele está participando daquilo que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo que ele está interagindo com o mover de Deus, que está dentro do cenáculo, que está bem iluminado, por ele estar na janela, ele também tem acesso ao ambiente externo. Ele também tem acesso ao ambiente de fora. E qual era a situação do ambiente de fora? Do ambiente de fora não há luz. Por quê? Já era mais da meia-noite. Já haviam avançado pela madrugada. Então, Eutico, que é para nós aqui um referencial, uma analogia, uma metáfora, ele está sentado num lugar onde ele está tendo acesso a duas situações. Ele está tendo acesso ao mover de Deus que está acontecendo no cenáculo, mas ao mesmo tempo ele está tendo acesso ao ambiente de trevas. Ele está tendo acesso ao lugar onde Deus está falando, mas ele também está tendo acesso a um ambiente onde Deus não está falando. Aonde há outras coisas para ele ver, aonde há outras coisas para chamar sua atenção, aonde há outras coisas para prendê-lo. E aí nós temos o alerta. Você está participando de que mundo nesta noite? Você está participando de que situação nesta noite? Você está envolvido com que mundo nesta noite? Porque quando nós olhamos para a situação de Eutico, nós vemos a situação do risco, nós vemos a situação do perigo, nós vemos o que é tentar viver em dois mundos. Quando você está envolvido totalmente no cenáculo,
você está envolvido no poder de Deus. Você está envolvido no mover de Deus. Você está sentindo a presença de Deus. E quanto mais você sente a presença de Deus, menos você se interessa pelas coisas do mundo. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, que é água purificadora, como Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quanto mais você está envolvido na palavra de Deus, menos você tem desejo pelas coisas do mundo. Essa é a situação. Você está no cenáculo ou você está no mundo? Essa é a pergunta do Espírito Santo de Deus para você nesta noite. Eu que estava tentando viver as duas situações. Ele está na janela. Ele está vendo o mover de Deus, mas ele está vendo as coisas que acontecem no mundo. Ele está vendo o ambiente de luz, que estava bem iluminado, mas ele está sendo atingido também pelas trevas. E devido à situação partida, bipolarizada, que ele estava vivendo, aquilo que era poder de Deus para quem estava no cenáculo, aquilo que era o mover de Deus, aquilo que era renovo, aquilo que era poder sobre a vida deles, para Eutico não era. Louvado seja Deus. Para Eutico era cansaço. Aleluia. Para Eutico era enfado. Para Eutico era canseira. Por quê? Porque ele está tentando servir a Deus e a Mamon. Ele está servindo a Deus e ao mundo. Ele está tentando ficar com um pé na igreja e outro pé no mundo. Então aquilo que para um é poder de Deus e que está se alegrando, se renovando, está de fato numa ebulição, num mover do Espírito, para outro é canseira. Por quê? Porque está vivendo em dois mundos. Você tem que tomar uma decisão. O que você quer? Você quer céu? Ou você quer, infelizmente, aderir ao mundo e ir para o caminho do inferno? Porque aquele que está com Deus está contra o mundo. Mas aquele que está com o mundo está contra Deus. Então você não pode viver as duas situações ao mesmo tempo. Quando alguém tenta viver as duas situações ao mesmo tempo, vem o quê? A situação que Eutico vivenciou aqui. Enfado e canseira. Desgaste. De tal modo, aquilo passou a ser desgaste, ser enfado e ser canseira para ele, que chegou um momento que ele dormiu. E aí Paulo nos alerta acerca daqueles que não vigiam em relação a si mesmo, que não fazem uma autoanálise, não fazem um juízo sobre si mesmo, e que encontram-se na casa de Deus como estando dormindo, ou até mortos. É a situação em que Eutico está olhando para dois mundos. E aquilo que é poder de Deus para um torna-se canseira para ele. E a situação em que ele, devido a esse desgaste, ele adormece. Ele adormece fisicamente aqui, cai do terceiro andar. Só que muitos, infelizmente, devido a esse comportamento, estão adormecendo espiritualmente. Louvado seja Deus. Aleluia. Estão adormecendo diante de Deus. Estão adormecendo diante do Senhor. Deus é o mesmo e continua falando aos nossos dias. A mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos do Senhor continuam ouvindo o clamor. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir. Vamos comigo na carta de Tiago. Vamos ver o que Tiago fala sobre gente dividida. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 5. Vou ler aqui para ganhar tempo. Tiago 1 e 5 diz, olha só. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Não duvidando, veja só. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, e lançado de uma a outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. E eu quero ler outro. Vamos ainda no capítulo 1, mas para o versículo 22 agora. Veja só. Versículo 22. Olha o que Tiago nos diz ainda. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra,
este tal será bem-aventurado no seu feito. Maravilhoso. O que Tiago está nos alertando aqui? Tiago está nos alertando a mesma coisa que Lucas está nos alertando quando falou acerca de Eutico. Lucas disse, olha, o fogo está caindo, Deus está operando, Deus está realizando milagre, Deus está salvando, Deus está falando poderosamente, Deus está ministrando aos corações. Tem gente que está envolvida totalmente no mover de Deus. Tem gente que está envolvida totalmente nessa dinâmica espiritual. Mas infelizmente alguém resolveu ficar no muro. Infelizmente alguém resolveu ficar na janela. E quando ficou na janela, a sua atenção não estava totalmente voltada para o mover de Deus. A sua atenção não estava totalmente voltada para a operação do Espírito Santo de Deus. A sua mente estava dividida. E quando ele ficou com a mente dividida, aquilo se tornou enfado. E quando aquilo se tornou enfado, esse enfado veio a trazer o sono. E quando veio o sono, veio a queda. Aí Tiago diz, para que você não caia, para que você haja com sabedoria, para que você tenha entendimento acerca do que Deus quer na sua vida, você nessa noite tem a oportunidade de se posicionar. Você tem a oportunidade de pedir a Deus que Deus fale diretamente ao seu coração. E Tiago diz, peça com fé. Peça com fé. Entra ousadamente diante de Deus. Peça com fé, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te esclarecer, ele vai te iluminar. Ele vai apontar para você aquilo que você tem que tirar da sua vida. Ele vai apontar para você qual é a posição que ele exige de você. Ele vai dar a você o direcionamento. Porque quando você assim não faz, é como a onda do mar. Ela levanta, 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 faz aquela onda, mas daqui a pouco ela quebra e vira uma marolinha. E você não sai da mesma situação. Fica sempre nesses altos e baixos. Mas o Senhor chegou na tua vida nesta noite para mudar esta situação e para dizer para você, chega de ser marolinha, chega de ficar como as ondas do mar indo e vindo, chega de ficar dividido em dois pensamentos. Firma teus pés na casa do Senhor. Recebe hoje dele um renovo. Recebe hoje dele um toque na tua vida. E entra na presença de Deus. Anda na presença de Deus. Sem cochear em dois pensamentos. Como o Tiago diz. Não seja só ouvinte. Eu tenho tempo de igreja, eu tenho tempo de casa já. Eu tenho tempo de igreja. Faz 10 anos que eu vou lá. Eu já ouvi mais de 1000 pregações. Eu já li mais de 500 livros. Aí Tiago fala para você, tá, e daí? Você ouve um monte de pregação, você ouve um monte de hino, você sabe cantar a harpa todinha. Você já leu a Bíblia de frente para trás, trás para frente, cabeça para baixo e tudo mais. E daí? Você não pode só ouvir. Você não pode só teorizar. Você não pode só amar a Deus no coração com palavras. Você tem que ser praticante. Aleluia. Você tem que colocar a palavra de Deus em ação. Você tem que absorver e viver conforme ela. Porque quando o jovem assim se posiciona, o jovem vai viver o melhor de Deus nessa terra. E aí eu queria trazer aqui, já acabando, 3 exemplos. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas pode anotar aí você lê em casa. Primeiro é Gênesis 37, 2 ao 5. De quem eu estou falando aqui? Ele mesmo, José. José era amado pelo seu pai. José era amado de forma especial pelo seu pai. Pelo seu pai, o amar tanto, ele lhe deu uma túnica colorida, de mangas compridas e colorida. E isso era sinal de destaque. Esse destaque que José tinha atraía o descontentamento de outras pessoas que não tinham a mesma postura de José. Não é que era um privilégio de José que os outros podiam ter, poderiam ter, se tivesse a mesma postura de José. José tinha sonhos da parte de Deus. Deus lhe dava sonhos grandiosos, só que isso despertava a fúria dos demais. Só que mesmo José, passando por essas situações, José se manteve fiel ao Deus a quem ele servia. José se manteve fiel ao Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. De tal modo que mesmo José, sendo injustiçado pelos seus irmãos, foi jogado no fosso, foi tirado do fosso, foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi vendido como escravo, mas não se comportava como escravo. Foi denunciado falsamente, foi parar na cadeia, mas não se comportava como presidiário.
José lá na cadeia continuou fiel a Deus, revelou os sonhos do copeiro e do padeiro, foi parar na corte de Faraó, mas não se prostituiu com aqueles deuses. E Deus usou José para dar livramento à terra do Egito e também dar livramento a todos os seus parentes. E quando seus irmãos chegaram diante dele, em vez de José buscar vingança, José buscou reconciliação. Por quê? Porque mesmo que a sua história seja difícil, se você se manter fiel a Deus, Deus vai estar com você em qualquer situação. Alguém pode olhar para você e ver um escravo. Deus olha para você e vê um filho. Alguém pode olhar para você e não vê chance. Deus olha para você e diz: eu vou abrir uma porta de não tem porta. Da mesma forma como José foi exaltado, Deus vai te exaltar para a honra e para a glória dele. E Deus vai fazer com que por meio de você, mais pessoas venham ser abençoadas por meio da sua vida. Segue o exemplo de José. Faça como José. Êxodo 33, 11. Eu estou falando de Josué. Josué andou colado com Moisés. Moisés recebia a revelação poderosa da parte de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Lê em casa, Êxodo 33, 11. Moisés falava com Deus face a face. E Josué aprendia tudo que tinha para aprender da parte de Deus, através de Moisés. Busca uma referência para a sua vida. Busca uma referência de Deus para a sua vida. Josué de tal modo absorveu o exemplo de Moisés, que quando Moisés subiu ao monte, Deus ordenou que ele subisse lá, e Deus sepultou Moisés. Em quem Deus encontrou o substituto para Moisés? Josué. Para entrar na terra prometida, batalhar as guerras que o Senhor havia determinado e colocar o povo no seu lugar. Você também vai dar sequência às mesmas obras que vêm sendo realizadas por aqueles que andam na presença de Deus. Deus vai colocar exemplos para que você possa seguir. Deus vai colocar referências para que você possa se pautar. E para que Deus possa moldar em você o próximo líder. Deus vê nesses jovens aqui os próximos líderes, para que Ele possa usar poderosamente nessa terra. O exemplo de Daniel, Daniel 1, 6 ao 9. Daniel foi vendido como escravo. Daniel foi entregue devido à invasão da Babilônia. A Babilônia invadiu Judá e levou os cativos. E o Nabucodonosor fala: escolhe os melhores, os mais instruídos, os jovens, e coloca na corte. E faz com que eles aprendam toda a ciência, toda a filosofia, todo o conhecimento da Babilônia, para que eles me sirvam na corte, sejam altos comissários, sejam altos funcionários. Daniel, junto com 3 amigos, foram levados nessa situação. Só que Daniel, quando se encontrou no meio da corte da Babilônia, ele colocou um propósito no seu coração. Ele disse: eu não vou me contaminar com os banquetes. Eu não vou me contaminar com os pratos. Eu não vou me contaminar com as ofertas. Deus vai fazer com que você prospere no meio da crise. Você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer, porque Deus te guardou no meio da pandemia. E você agora está aqui diante dele. E ele continua contigo. E ele vai estar com você no meio da corte de Babilônia. E você coloca um propósito no seu coração: eu não vou me contaminar com a prostituição. Eu não vou me contaminar com os falsos deuses. Eu não vou me contaminar com as ideologias do mundo. E Deus vai te honrar no meio de Babilônia. Deus vai glorificar o nome dele por meio da sua vida. Você vai prosperar, você vai crescer. O seu nome será um testemunho de alguém que serve a Deus, de alguém que anda na presença de Deus. Coloca um propósito no teu coração de não se contaminar com as coisas da Babilônia, com as coisas do mundo. E para aqueles que estavam como eu, finalizando aqui a mensagem, o Espírito Santo de Deus tem algo a dizer. Veja, no versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Veja essa coisa maravilhosa. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. E abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a sua alma nele está. Muitas pessoas podem olhar e dizer: eu não sei mais o que fazer por ele, não sei mais o que fazer por ela. Espiritualmente falando, ele está morto, mesmo que esteja aqui, mesmo que eu traga força, mesmo que eu obrigue ele a estar aqui, mas espiritualmente ele não responde. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite, do jeito que eu falei para Paulo lá atrás, falei: interrompa a mensagem, desça e abrace ele, acolha ele, ame ele, receba ele,
Tenha paciência com ele. Tenha amor por ele. Por quê? Porque quando Paulo assim fez, ele disse: o Espírito nele está, a alma ainda nele está, a vida ainda nele está. Assim também o Espírito Santo de Deus, ele vai até onde você está nesta noite. O Espírito Santo de Deus não desiste de você. O Espírito Santo de Deus não abandona você. O Espírito Santo de Deus não vai perder essa batalha para o mundo. Mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha dúvidas, o Espírito Santo de Deus desce até onde você está e ele te abraça, e ele te ressuscita, e ele te alegra, e ele te resgata. E Paulo disse: o Espírito, a alma nele está, e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o amanhecer, assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. O Espírito Consolador está aqui nessa noite para dizer: eu não vou perder a batalha, não vou perder a guerra. Eu vou até onde ele está, eu vou até onde você está, eu vou até onde precisar ir, mas eu vou trazer você para a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos coloca na presença do Senhor nesta noite. O eutico que for, mesmo assim, mesmo estando em dois pensamentos, onde o Espírito Santo de Deus, ele vai até você, ele vai te colocar no meio do cenáculo, para que você não esteja mais em dois pensamentos, mas para que você esteja firmado na rocha, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa palavra. Quantos estão felizes, irmãos, por ouvir essa palavra da parte de Deus? Amém? Glória a Deus. É interessante observar que tudo que Deus falou é para nós nos dias de hoje. Deus falou comigo e com